Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre análise de correlação dentro de estatística. Então aqui a ideia é entender o conceito básico, como que a gente interpreta a correlação e também ver um exemplo prático com dados reais usando linguagem de programação. Então indo direto ao ponto, o que seria correlação? A correlação ela vai ser uma medida que a gente vai utilizar para descrever a relação, o relacionamento entre duas variáveis. Então, a gente vai utilizar a correlação para obter uma medida numérica do grau dessa relação que tem que ser linear entre duas variáveis e também a direção dessa relação, se é positiva, se é negativa ou se é nula, certo? Então, essa é a análise de correlação que a gente utiliza comumente dentro da estatística, da econometria e também de aprendizado de máquina, certo? E aí você tem que tomar vários cuidados, né, quando você vai falar de correlação e analisar, né, justamente a relação entre duas variáveis. A análise de correlação, ela pode ser nula, então aqui no caso, nessa primeira linha aqui desses gráficos aqui de dispersão, né, a gente vai ter aqui uma correlação nula, então aqui a correlação ela vai denotar quão ruidosos são os dados e também qual que é a direção dessa relação linear. Nesse caso aqui, esse gráfico de dispersão entre duas variáveis, ele tem correlação nula. E aí, no caso, quando a gente tem uma dispersão menor, os dados são menos ruidosos, né? A gente vai ter ou correlação positiva, então, por exemplo, aqui 0,4, ou correlação negativa. Então, a gente já consegue enxergar uma dependência linear entre essas variáveis. E aí, nos casos mais extremos, né, a gente vai ter correlação quase perfeita ou perfeita. Então, uma correlação positiva igual a 1, o coeficiente de correlação ele vai variar, né, no intervalo de mais 1 até menos 1. Então, a gente vai ter aqui, no caso positivo, né, uma correlação muito forte, igual a 1. Então, os dados eles são pouco ruidosos, o que indica uma dependência linear bastante forte. E aqui no caso extremo oposto, a gente vai ter uma correlação muito forte negativa, certo? Então, o coeficiente de correlação, né, que a gente está falando aqui vai indicar justamente isso, essa questão de relacionamento linear entre as variáveis, que ele vai ser mensurado pelo coeficiente de correlação de Pearson. Então, o coeficiente de correlação de Pearson, né, ele vai medir essa primeira linha aqui. Você vai poder analisar quando os dados estiverem, né, em algumas dessas situações. Pelo contrário, o coeficiente de correlação de Pearson ele não vai servir para você analisar a direção, na verdade a inclinação, né, dessa relação. Então, o coeficiente de correlação de Pearson ele não analisa qual que é a inclinação, né, da relação entre duas variáveis. Então, aqui na linha do meio, a gente tem vários gráficos de dispersão entre duas variáveis. Perceba aqui que nos três primeiros casos, a gente tem correlação positiva, né, perfeita, correlação muito forte entre as variáveis, apesar dessas inclinações aqui estarem diferentes. Então, a gente tem o mesmo número aí de coeficiente de correlação, só que com inclinações diferentes entre essas duas variáveis, quando você plota em um gráfico de dispersão, para observar essa inclinação. Então, o coeficiente de correlação de Pearson ele não vai servir para você analisar a inclinação entre duas variáveis, tá? No caso aqui, quando a correlação é nula, né, a gente vai ter uma inclinação desse jeito aqui, por exemplo, e também não vai servir para analisar o caso oposto, né, que é a inclinação negativa. Perceba que todos os coeficientes de correlação aqui são menos 1, caso extremo, né, correlação muito forte negativa, com gráficos aqui, né, de dispersão entre duas variáveis que variam aí a inclinação, se você for plotar, certo? E por fim, um outro cuidado que você tem que ter é que o coeficiente de correlação de Pearson ele não vai servir também para analisar relações entre variáveis que são não lineares. Então, eu vim falando, né, que é para analisar relacionamentos lineares entre duas variáveis. Aqui na última linha desses gráficos aqui de dispersão, a gente tem aparentemente relacionamentos entre variáveis não lineares.
Então, no caso aqui, a correlação ela vai ser nula, indicando, né, que não tem nenhuma correlação linear, mas pode ser que tenha, né, entre essas variáveis aí, correlação não linear, certo? Só que o coeficiente de correlação de Pearson, né, que é dado por essa fórmula aqui, ele não vai analisar esses relacionamentos não lineares, certo? E a fórmula é bem simples, a gente vai ter aqui basicamente uma divisão, onde em cima a gente tem a covariância entre as duas variáveis, né? Então a gente tem aqui duas variáveis aleatórias, né? Então a gente tem aqui o valor da variável x menos a sua média, o valor da variável y menos a sua média, isso daqui vai multiplicar e somar. E aqui no denominador a gente vai ter algo parecido, a gente vai ter o valor da variável x menos a sua média ao quadrado, vezes e somado, né, vezes a soma do valor da variável y menos a sua média ao quadrado, né, e desse produto aqui, né, que são os desvios padrão, a gente tira aí a raiz quadrada. Então, uma covariância por esse outro termo aqui, que é o produto dos desvios, desvio padrão, certo? E a gente denota o coeficiente de correlação de Pearson com esse símbolozinho aqui, no caso amostral, né? Tem também a correlação populacional, mas geralmente você vai trabalhar com correlação amostral, vai ser o símbolozinho aqui R, certo? R de x e y. E aí você pode utilizar aí várias ferramentas, linguagem de programação para calcular esse coeficiente. E eu deixei aqui no artigo, né, tudo bem detalhadinho, quando você deve usar, quando você não deve usar. Então, para explorar relacionamentos, selecionar variáveis para modelos de previsão pode ser útil, para tomada de decisão em contextos de negócio. Você não deve usar para inferir causalidade, né, em momento algum aqui eu falei que quando você tem uma correlação muito forte, é um indício, uma evidência de causalidade, não deve ser utilizado para esse aspecto. Vai existir ferramentas e métodos específicos para inferência causal. A correlação, o coeficiente de correlação de Pearson, ele não serve para isso, tá? Relacionamentos não lineares também não vai servir, e também quando tiver outliers, né, nas variáveis aí, também você tem que tomar o cuidado, porque o coeficiente de correlação de Pearson ele é bastante sensível a outliers, certo? Bom, aqui está a fórmula, já apresentei a interpretação, né? Então, como eu falei, vai de -1 até +1, vai estar nesse intervalo aí, vai medir basicamente o grau desse relacionamento linear e também a direção, se é positivo, negativo e nulo. Então, quanto mais próximo de zero, menor é essa correlação linear, certo? Quando for igual a zero, a gente tem correlação nula. Quanto mais próximo de 0,5, indica uma correlação moderada, certo? E quanto mais próximo de 1, indica uma correlação bastante forte, seja aí para os casos positivos ou negativos, certo? E agora vamos ver um exemplo prático, aplicando o coeficiente de correlação de Pearson, né, com dados macrofinanceiros aqui do Brasil. Então, vou acessar aqui o site do Banco Central do Brasil para pegar dados, né, e a gente usar a linguagem de programação para calcular esse coeficiente de correlação. Então, tem aqui o sistema SGS. Vou procurar aqui duas séries econômicas macrofinanceiras. Então, IPCA. Vou pegar essa série econômica aqui, 433. E vou pegar também a taxa de juros. Então, inflação e taxa de juros é a relação, né, que eu quero analisar. Se tem correlação ou não, quanto que é, por assim em diante. Então, aqui na taxa de juros, eu vou pegar essa série aqui, 4390. Eu vou analisar essas duas variáveis aí, usando linguagem de programação. Então, daqui a pouco a gente vai ver a questão do core, né? Está aqui o gráfico das variáveis. Vamos colocar aqui um período mais recente.
Então tá aí o gráfico das variáveis, gráfico de linha, né? Aí vamos agora abrir a linguagem de programação para analisar essa relação entre essas variáveis, né? E calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Bom, então agora vamos ver como calcular o coeficiente de correlação de Pearson utilizando a linguagem de programação R. Vou abrir aqui um projeto do RStudio. Estou usando aqui a Post Cloud, que é acessível para todo mundo. E aqui eu vou montar o meu script. Vou coletar os dados, vou botar um gráfico de dispersão e calcular o coeficiente de correlação de Pearson com uma fórmula pronta e também com uma fórmula, vamos dizer assim, manual. A gente vai fazer o cálculo manual para entender ele certinho. Então está aqui o script. Vamos salvar aqui como correlação. Vai estar disponível para os alunos aí da análise macro. Carregar aqui pacotes. Então, library RBCB para coletar os dados. Library ggplot2 para visualizar os dados. O restante já vem de fábrica com R. Vou instalar os pacotes. Carregar os dados. Então, virar aqui uma tabelinha. Coletar ali os dados aqui do Banco Central. Então, esses dois códigos, 433 é o IPCA. Deixa eu ver se é esse o nome da função. Carreguei os pacotes. É esse o mesmo nome da função. Então, code igual a... Aqui é o IPCA. E a outra série aqui é a Selic. Quero analisar a correlação delas. Eu vou coletar ali de 2005 até 2023. 2023. Tá aí meu código para coletar dados. Então, tá aí a tabelinha. É uma lista, né, com 2 data frames. E agora eu vou gerar um gráfico de dispersão para observar visualmente essa relação entre essas variáveis, né? Por teoria econômica, né, a gente espera que seja uma relação inversa, né? Uma relação negativa. Então, ggplot2, ggplot plot. Vou botar aqui os eixos. Então, X, vou colocar ali o IPCA. Então, está ali em data frame IPCA, coluna IPCA. No Y, vou colocar a Selic. Então, lista tabela, elemento Selic, que é um data frame, e a coluna Selic. Os dois data frames com o mesmo número de observações, né? E aí eu vou gerar um gráfico de dispersão de um point. Então tá aí o meu gráfico, a relação entre as variáveis. No princípio não dá para enxergar nenhuma relação clara, né? A gente tem bastante ruído, né, entre estas variáveis. É a única conclusão que eu consigo tirar a princípio dessa figura gráfica aí. Agora vamos ver com cálculo, né, para ver se essa relação fica um pouco mais palpável. Então, vamos calcular a correlação de Pearson com a fórmula pronta. Função pronta. Então, só chamar a função core, o pacote stats, que já vem com o R, né?
passar os dois vetores que você quer calcular aí as correlações. Então, vetor aqui do IPCA, não importa a ordem, e vetor aqui da Selic. Ele vai dar aqui o valor de correlação. Então, encontrou aqui uma correlação negativa, mas muito fraca, né? Próxima a zero, a gente pode dizer que é uma correlação desprezível que confirma o que a gente viu aqui na figura gráfica, certo? Isso vai diretamente de encontro com a teoria econômica, né, que eu mencionei, que prediz uma relação inversa. Mas essa análise de correlação aqui com o coeficiente de Pearson, né, para analisar a relação linear, ela pode ser muito simplificada, né, para você analisar esses dados aí macroeconômicos, né? De repente você vai precisar de uma outra metodologia para analisar essa relação mais aprofundada, certo? Então, agora vamos ver, abrir essa fórmula aí para a gente entender melhor, né, como que é esse cálculo. Então, correlação de Pearson, função, vou colocar assim, manual. E é isso aqui vai servir mais para a questão didática, né, de você entender o cálculo, tá? Mas na prática, o recomendável é você utilizar a própria função pronta, né, porque ela já vem com mais recursos, né, e mais flexibilidade para você utilizar no seu dia a dia de trabalho. Aqui eu vou criar uma função do zero, mas ela vai ser bastante limitada. Então, eu preciso ali da fórmula. Então, essa fórmula aí. Vamos criar aqui uma função no R, correlação, a function, vai ser uma função de x e y, os meus dois argumentos. E no corpo dessa função, eu vou colocar o que eu preciso fazer aqui no cálculo. Então, eu preciso da média, das médias das variáveis. Então, x média é igual a min de x. Preciso do y média, min de y. Não vou verificar aqui se tem valor ausente, né, no vetor. Tá, vou fazer bem simples aqui, indo direto ao ponto. Aí depois eu pego cada valor e subtraio da média, né? Então, vou fazer mais diretão aqui, ó. Vou colocar xx é igual a x menos média. E y é igual a y menos sua média. Então, eu já tenho esses valores dentro desses dois parênteses. E agora eu somo isso e divido por isso que está aqui embaixo. Então, já tem quase tudo pronto. Então, R é igual a colocar soma de xx vezes yy, né? Dividido por a raiz quadrada. Então, tem a funçãozinha ali sqrt de a soma disso daqui ao quadrado. Então, soma de xx ao quadrado vezes a soma de yy ao quadrado. Então, tranquilo aqui a fórmula, y ao quadrado, acho que está certo. Se não tiver certo, a gente corrige. E a função vai me retornar R. Então, criada a função, agora eu aplico ela. Correlação, passo ali os vetores. E o que eu espero é que eu encontre aqui o mesmo resultado, que foi o caso aqui. Então, aqui, fórmula pronta, aqui a fórmula manualmente calculada, deu o mesmo resultado. Então, percebo que, às vezes, a forma matemática aqui é só uma maneira de se expressar, né,
diferentemente, né, de forma diferente, de forma mais formal, né, e às vezes assusta, né, as pessoas, mas quando a gente traduz para código, eu acho que fica mais simples da gente entender o que está sendo feito, como que essas coisas, esses cálculos funcionam. Espero que tudo isso tenha ficado claro. Bom, agora então vamos ver como calcular o coeficiente de correlação de Pearson utilizando a linguagem de programação Python. Vou abrir aqui a plataforma Google Colab, que é acessível aí para todo mundo que deseja programar em Python. E eu vou abrir aqui um script, onde eu vou coletar dados macroeconômicos financeiros do Brasil, plotar um gráfico de dispersão entre duas variáveis e calcular o coeficiente de correlação de Pearson com uma fórmula pronta e uma fórmula que a gente vai fazer do zero, uma fórmula manual. Então, está aí o notebook, vai estar disponível para alunos da análise macro. A primeira coisa que eu preciso é instalar bibliotecas. Então, preciso ali na biblioteca Python BCB para coletar os dados. Python BCB. E preciso aí da biblioteca Plot9, que eu vou usar para gerar o gráfico de dispersão. E vou precisar da biblioteca NumPy, que já vem instalada. Vou importar aqui as bibliotecas. Então, import NumPy as np from BCB, que é o nome de importação da Python BCB. Vou importar o módulo SGS para coletar os dados. O NumPy vai ser para calcular ali a correlação. E vou importar ali plot9 sp9. Então está importar as bibliotecas, agora vamos importar os dados. Então, importar dados de exemplo. Vou usar aqui duas variáveis, né, do Banco do Brasil, disponibilizadas aqui na base do Banco do Brasil, né, que é a taxa de juros e taxa de inflação IPCA. Então, preciso desses códigos aqui. Vou importar aqui uma tabelinha com essas variáveis aí. Então, sgs_get codes é igual a... Tu passa ali as séries que você quer. Então, IPCA tem esse código aí. E a Selic tem esse código aqui que eu selecionei. Eu vou dizer aqui que eu quero do período de 2005 até o período de 2023. Então tá aí meu código de coleta de dados, bem simples. E tá aí a minha tabela. Com as duas variáveis, agora eu vou girar um gráfico de dispersão para observar o relacionamento dessas variáveis aí. Então, gráfico de dispersão. Então, vou usar ali a biblioteca plot9, bem simples, plot tabela, P9, passar ali os eixos. Então, no X eu quero PCA, no Y eu quero Selic. Vou gerar um gráfico de dispersão. E aí está aí o meu gráfico de dispersão. Para a gente analisar o relacionamento dessas variáveis, a princípio, visualmente, né, a gente não consegue achar nenhuma relação clara, né, entre essas duas variáveis, apesar da teoria econômica, né, prever que é uma relação inversa, né, entre juros e inflação. Então, seria uma relação negativa. Mas os dados observados, né, a gente não consegue verificar isso, pelo menos não visualmente. Então, vamos ver agora com o coeficiente de correlação se a gente consegue analisar isso quantitativamente. Então, coeficiente de correlação de Pearson. Vamos calcular aqui com a fórmula pronta. Então, vai ter uma função ali do NumPy que vai fazer esse cálculo para a gente. Então, np.core
coef, você passa ali os vetores, né, com os valores. Então, essas colunas aí, IPCA e Selic. Tem o mesmo tamanho, né? Então, tudo bonitinho para a gente usar aqui. Então, tabela, IPCA, tanto faz a ordem, né? Vai dar o mesmo valor. Tabela, Selic. Ele vai entregar uma matriz de correlação, na verdade, né? De IPCA contra IPCA, Selic contra Selic, qual que é a correlação, né? Vai dar 1. E IPCA contra Selic e Selic contra IPCA. Então, o valor aqui entre as duas, né? Deu uma relação, um coeficiente de correlação de Pearson negativo, porém muito próximo a zero. Então, a gente pode dizer que é uma correlação aí desprezível, praticamente nula, confirmando o que a gente encontrou aqui visualmente, certo? Só que, né, no caso, para a gente analisar essa relação entre juros e inflação, né, talvez a correlação de Pearson, né, ela não seja a mais adequada, ela é muito simples, né? Então a gente provavelmente teria que ir para outros métodos um pouco mais avançados para investigar essa relação de maneira mais aprofundada, certo? Então agora vamos ver esse cálculo mais no detalhe para entender mais didaticamente, né? Sair dessa caixa preta aqui dessa função e entender como que esse cálculo é feito. Então, coeficiente de correlação de Pearson, forma manual, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer esse cálculo de forma manual. Vou fazer isso criando uma função. Então, def correlação vai ter dois argumentos, né? Dois vetores, x, y. E aqui no corpo dessa função, eu coloco o meu cálculo, né, para chegar nesse resultado aqui. Então, para isso, eu vou precisar ali da fórmula, né, que é essa daqui. Então, eu vou precisar aqui da média, né, das duas variáveis, x e y, e somente calculando a média, o restante, né, a gente faz no automático. Então, já vou fazer direto aqui, ó, x, vou criar um objeto, vai ser igual a x menos npmin, a média de x. Esses objetos auxiliares vão me servir adiante. y é igual a y menos np.min, a média de y. E aí com isso eu consigo calcular o r, né, que é esse símbolozinho aí, né, que vai dar o coeficiente de correlação. Eu vou aplicar o restante do cálculo. Então r é igual a aqui em cima no numerador a gente vai ter a soma de xx vezes o y, né? A gente vai ter essa covariância aí. Então, NP sum xx vezes y, acho que é isso, tá certo? E embaixo a gente vai ter essa raiz quadrada, então, no denominador, a gente vai ter uma raiz quadrada, então SQRT, funçãozinha aí do NumPy, sobre essas expressões aí. Então a gente vai ter o xx ao quadrado e a soma do resultado vezes, então é um produto, né, do y ao quadrado e a soma. Então np sum de xx ao quadrado é isso, vezes, então, vezes np sum ali do y. Então, y também é ao quadrado. Eu acho que é isso. E a função vai me retornar o valor aí do r, certo? Então, aplicando a forma, essa função aí que a gente criou, sobre as nossas colunas ali, as nossas variáveis, a gente espera que encontre esse mesmo resultado aqui. Então, vamos ver.
E a princípio deu tudo certo. Então, menos 0,06, 1, 2, 3, está aí o mesmo resultado. Eu acho que esse procedimento é interessante para você entender mais didaticamente, né, o que está por trás aí dos códigos, né, que você vê no seu dia a dia, né, uma forma didática de você explorar mais a fundo e entender o cálculo no detalhe. Então espero que tenha ficado claro e esclarecido essa caixa preta dessa função aí.